mesmo sabendo que nós íamos errar e falhar e pecarmos, ele entrou no evento da criação, porque ele olhou para mim e olhou para você e disse assim: vale a pena, vale a pena. E o Senhor, a palavra do Senhor nos diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o primeiro ponto. Aí a coisa começa a se tornar mais séria, Ela parte para a nossa ação, a parte do nosso regozijo, da alegria da presença, da alegria de receber o perdão do Senhor, da alegria de receber a cura, da alegria de receber a restauração, para nós entrarmos em ação. Entrarmos em ação. Quero mostrar mais um verso aqui, 1 Pedro 2,9, verso conhecido. A palavra do Senhor diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Amém? Amém. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí está o nosso trabalho. Aí está o trabalho da igreja do Senhor. Anunciar as virtudes do Senhor Jesus. Porque Ele nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. É difundir o Evangelho. Para sermos operantes, nós devemos difundir, nós devemos nos deixar ser atraídos por Deus, e o Senhor haverá de nos abençoar com isso. Eu tenho mais um verso aqui, João 20:21, que a palavra de Deus diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. O Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, encontrou-se com os seus discípulos: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu... repitam, Marcelo. Assim como o Pai me enviou, eu... eu acho que está fraco. Acho que não está enviando, não. Assim como o Pai me enviou, também eu... vos envio a vós. Amém. Vos envio a vós. Você percebeu? O Senhor Jesus, mesmo sabendo que nós íamos errar, Ele se sacrifica a Deus, desce do seu trono de glória, vem em nosso lugar, cria todas as coisas, morre no nosso lugar, nos perdoa dos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia e falou assim: meu argumento terminou na cruz do Calvário. Agora é com vocês. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O que você precisa mais para decidir se Deus está chamando você ou não? Aparecer aqui fisicamente, Ele já está aqui. Amém. E Ele já está falando ao seu coração nessa manhã. Mas nós temos ainda 1 Timóteo 1:15-16, a palavra de Deus diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo falava para Timóteo: olha, ele veio, morreu por todos nós, e eu sou o pior dos pecadores. Lembra que Paulo perseguia? Ele matava os cristãos, prendia, perseguia, até que ele se encontrou com o Senhor no caminho de Damasco. Mas ele fala assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo está falando assim: se o Senhor me salvou, Ele pode salvar você também. Se o Senhor está me usando, eu que era o que era, o Senhor pode usar você também. Para testemunho, para exemplo. E Jesus disse, e Ele promete estar conosco, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então é pela graça do Senhor, é pela misericórdia do Senhor, Portanto, queridos, nós somos o quê? Atraídos para servir. Esse é o ponto de hoje. Atraídos pela presença. Ontem, atraídos para a salvação. Tudo isso com um propósito do Senhor, para que nós trabalhemos. Para que nós nos engajemos no serviço e na obra do Senhor. Em qualquer capacidade dentro da obra do Senhor. O Senhor nos chama para o serviço, somos atraídos para servir. Eu quero usar como base para esta afirmação, nesse estudo dessa manhã,
duas parábolas, que você já conhece, nós vamos aqui apenas relembrá-las, que é a parábola dos talentos. Está em Mateus 25, de 14 a 30. Diz a palavra do Senhor assim: partindo um homem para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Ele não dá mais para você daquilo que você pode fazer. Tá? A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, do que recebera 5 talentos, negociou e com eles granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, também granjeou outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor, e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contra com eles. E aproximou-se do que recebera 5 talentos e ele trouxe outros 5 talentos. Como também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 e com eles ganhei outros 2 talentos. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Pesado, né? Bem pesado. O talento era uma espécie de moeda corrente da época, né? Mas o talento que Jesus está falando aqui, ele não está falando de talento como uma moeda, ele estava falando de coisas espirituais. O Senhor falava de coisas espirituais, o Senhor usa a figura da moeda, mas ele estava falando espiritualmente. É isso que ele estava fazendo. Ele exaltou os seus servos que multiplicaram os talentos, dizendo a eles: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E o muito prometido aos servos fiéis não era bens materiais. Jesus estava se referindo ao gozo da vida eterna com ele. Amém? Ao gozo da vida eterna. Na metáfora de Cristo, os talentos são aquelas almas preciosas que você conhece, você vive aí meio que engatilhando para falar com elas e não falou ainda. Sabe aquela pessoa que você conhece, que Deus te manda aqui e ali para que você dê o seu testemunho e você fica empurrando, como diz com a barriga, né? Para não falar e tal. Essas são as almas preciosas, né? Que o Senhor quer que você compartilhe. E o muito prometido aos fiéis, então, é esse gozo da vida eterna. Nessa metáfora do Senhor, né? Essas são almas preciosas que recebem a Jesus Cristo pelo poder transformador do seu Evangelho. Veja o que Jesus disse, né? Eu vou ler novamente. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Jesus escolheu a cada um de nós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Jesus fala sobre almas. O Senhor Jesus fala sobre anunciar a salvação àqueles que ainda não o conhecem. Esse é o negócio do Senhor, a salvação do perdido. Nós somos, eu acredito que nós somos a igreja evangélica que tem o nome mais bonito de todos, Exército de Salvação. Com todo respeito à igreja metodista de onde vim e da igreja batista onde encontrei minha esposa, né? Todos são nossos irmãos e nos encontraremos no céu, né? Porque servimos o mesmo Senhor Jesus. Mas Exército de Salvação é o que há, Exército de Salvação. Porque é o nome da igreja do Senhor. Somos o exército do Senhor. A palavra de Deus fala que nós somos seus soldados.
E somos soldados para levar o evangelho do Senhor, para que as pessoas possam ser salvas. Eu vos escolhi, ou seja, a iniciativa é de Deus. Ele está dizendo, você é importante para mim, por isso que eu fui até você. Vos nomeei, te salvei, escrevi o teu nome no meu caderninho, te dei talentos, estou ajudando você a falar aquilo que você tem para falar. A palavra do Senhor Deus diz, abra a sua boca e eu encherei. Não é assim? Para que vades, para trabalhar, as almas perdidas, o fruto permaneça. Creio que Deus quer que nós façamos a nossa obra com dedicação, com esmero, e não de qualquer jeito, para que a obra do Senhor, como a gente diz, vingue. Aquelas almas que receberam o Senhor Jesus possam continuar servindo o Senhor, fazer direito, E então esse compromisso não é apenas exclusividade do oficial dirigente, não é responsabilidade do divisional, do comandante em chefe apenas, do comandante territorial, do chefe nacional, é dever de todos. Não é apenas responsabilidade de um grupo de missionários que é enviado a outros países para pregar o evangelho, mas todos que recebem o talento. Lembra da parábola? Todos aqueles que recebem o talento devem trabalhar anunciando o evangelho da salvação. E eu vou dizer para você uma coisa: ministério de aquecimento de banco do corpo não funciona. Okay? Aleluia, Ministério de aquecimento de banco do corpo não conta. Eu estou na igreja, todas as programações, ótimo, legal, e daí? E é o que o Senhor espera de nós. Se não evangelizar e não se engajar na pregação do evangelho, esse servo, segundo a parábola do Senhor Jesus, diz que ele está enterrando o seu talento, está jogando fora a obra do Senhor. E não é verdade? Jogando fora. O Senhor Deus, você está enterrando. Por quê? Até o último dia em que Deus puxar o plugue nosso da tomada e falar para nós, vem para cá, Ele está esperando a nossa reação. Ele espera que você compartilhe o seu evangelho, para que Ele não tenha que dizer para nós, servo mau, por que você enterrou aquilo que eu te dei? E a palavra do Senhor vai mais além. Nós já lemos, leiam. Mas além dessa parábola dos talentos, eu gostaria de usar ainda uma outra parábola, que é a parábola do semeador, que está em Marcos, no capítulo 4, no versículos de 3 a 9. Diz a palavra do Senhor assim, vou ler nesse daqui. Eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se porque não tinha raiz, e secou-se. A outra caiu entre espinhos, crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Ok. Essa parábola do semeador, era mais adiante no versículo 14, a palavra do Senhor explica assim, nessa mesma parábola. O que semeia, semeia é o que o Senhor Jesus está falando. O que semeia, semeia a palavra, e o que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Não é porque a semente caiu na beira do caminho e as aves vieram e a levaram que ela deixou de ser lançada. Não é porque os espinhos sufocaram aquela semente que foi lançada, aquela planta que deveria nascer, que a semente deixou de ser lançada. Nem por isso, mas ela foi lançada. Porque a nossa responsabilidade é lançar a semente, é lançar a palavra, e cabe ao Espírito Santo do Senhor fazer a obra nos corações. Mas a nós nos cumpre levar a palavra, jamais deixar de fazê-lo. Queridos, nós somos atraídos pela presença de Deus, não apenas para gozar das bênçãos da sua presença,
Nós temos essa responsabilidade porque nós somos atraídos para Jesus. Portanto, pregar o Evangelho é a responsabilidade de todos. Vamos ver o que Paulo falou em Romanos 10, de 13 a 17. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que mais que nós queremos? A palavra do Senhor está dizendo que nós devemos pregar a palavra e compartilhar as boas novas de Jesus. E ele está falando, mas como é que o pessoal vai acreditar se você não falar? Como é que as pessoas, como é que os perdidos vão receber a Jesus Cristo se você está enterrando o seu talento, enterrando aquilo que o Senhor te deu? Está pensando aí, se você é meio tímido, né? Bom, eu gosto da presença do Senhor, Ele vem, me cura, me salva, mas agora eu tenho que botar o pezinho para fora, e o Senhor vai estar contigo. Amém. E o Senhor vai estar contigo, né? Ele não nos abandona. Paulo era um apóstolo que ele sentia-se responsável pela sua missão, né? Em 1 Coríntios 9, 16, ele diz assim: porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Porque ele falou assim, eu estou fazendo a minha obrigação. É a minha obrigação pregar o Evangelho. Não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não comunicar o Evangelho. Responsabilidade. Será que nós temos essa responsabilidade hoje? E será que nós temos essa responsabilidade hoje? Mateus 9, 36 a 38, a palavra de Deus diz assim, que Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, eu e você. Ele falou aos 12 aqui, e todos aqueles que andavam junto com ele, que o acompanhavam. Mas hoje ele está falando para nós aqui. A seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Ontem foi pedido para os oficiais levantarem. Tirando eu e a minha esposa, né, e o comandante em chefe com a sua esposa aqui, nós vimos alguns oficiais e pensamos o quê? Poderíamos ter mais. E por que não temos mais? Porque às vezes o Senhor está falando para você, te chamando, e você fica segurando a melhor. Deixa eu contar, eu contei isso ontem aqui para o comandante em chefe, ele não sabia. O Billy Graham, quando você ouviu falar de Billy Graham, o grande evangelista dos anos 60, 70 nos Estados Unidos, devido à sua popularidade lá pelos anos 70, o partido não foi o republicano, foi o democrata. Foi o democrata, chamou ele para se candidatar à presidência. Queriam usar a popularidade de Billy Graham para que ele fosse presidente da República, representando os democratas. E fizeram lá uma reunião com ele, a diretoria do partido, uma reunião onde Billy Graham ali compartilhou ali a palavra do Senhor para eles, e no final eles perguntaram assim, gostaríamos de perguntar se oferecer ao Senhor a oportunidade de candidatar-se à presidência da República dos Estados Unidos da América do Norte. Ele respondeu, eu não vou me rebaixar da minha posição de pregador da palavra para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Você entendeu? Mas a seara é grande e os ceifeiros são poucos. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Que possamos levar a igreja ao mundo e não permitir que o mundo leve a igreja. Não é verdade?
Há uma profecia no Antigo Testamento que nos cabe nos dias de hoje. E ela foi escrita lá quase pelos anos 600 antes de Jesus Cristo vir ao mundo, né? Está no livro de Ezequiel. Foi durante o cativeiro na Babilônia, onde Ezequiel profetizava para a nação do Senhor que estava no cativeiro na Babilônia. Olha o que ele falou lá em Ezequiel 3, 18 a 21. E o Senhor usa Ezequiel, né? E o Senhor fala com Ezequiel, aqui, isso. O Senhor fala com Ezequiel dizendo assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele, não se converter do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Como eu disse, Paulo era responsável pela sua missão. Ele mesmo citou isso lá no livro de Atos 20, 26. Olha o que Paulo disse. No dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nós somos um exército de salvação. O nosso dever é pregar as boas novas do Evangelho. E William Booth, quando ele fundou o Exército de Salvação, ele orava: Senhor, dá-me as almas e dá-me as piores. Dá-me as almas e dá-me as piores. Vocês lembram que Jesus cruzou o mar da Galileia no capítulo 5 de Marcos? Nós falamos ontem, só para encontrar o endemoniado, não foi? Lembra aquela coisa toda, e a tempestade, e os discípulos com medo de afundar o barco, ele acalma a tempestade, dá uma bronca nos discípulos pela falta de fé. Foi lá do outro lado, encontrou um endemoniado, tirou deles todos os demônios, lançou na manada de porcos, e o homem ficou livre, e ele queria seguir a Jesus. Ah, Senhor, eu vou para trás de ti, eu vou para onde tu quiseres que eu vá. E ele quer se juntar a Jesus, né? E então a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus o pôs para trabalhar. Então a palavra do Senhor diz lá no Marcos 5,18, vamos ver o versículo, para a gente não ficar só falando. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor, que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Então, assim, Decápolis eram 10 cidades que estavam a leste do Rio Jordão, Lá viviam os helenistas, ou seja, eram aqueles judeus que tinham adotado a cultura grega como forma de vida. Eles até cultivavam porcos, Era um judeu assim que não dava muito aquela atenção para as coisas impuras da lei, etc. Mas ali o Senhor cura aquele homem, liberta aquele homem e o envia como missionário para os seus. Vapt, vupt. Lá foi o primeiro missionário daquelas cidades. O Senhor o enviou.
Lembram da mulher samaritana que estava na presença do Senhor Jesus no poço? Nós falamos disso também ontem, não falamos? Ela havia ido buscar água no poço de Jacó, a mulher a quem Jesus disse que se ela bebesse daquela água, jamais ela teria sede, não é verdade? Ou seja, a salvação. Há tanto para falar da presença do Senhor Jesus e aquilo que ela pode provocar nas nossas vidas. E aquela mulher era uma mulher samaritana, ela era de reputação duvidosa, havia tido vários maridos. Como essa mulher podia ser uma mensageira da palavra? Não é verdade? Amigo, irmão, depois que Raabe, a prostituta, foi contada no povo, na linhagem do povo de Deus, em Mateus 1, por proteger os espias, depois que ela aparece na linhagem de Jesus, nada mais é impossível a essa atração. Nada mais é impossível a atração do Senhor. Como poderia aquela mulher samaritana receber o talento do próprio Jesus? Diz a palavra de Deus que ela deixou o seu cântaro para trás. Mas ela foi lá buscar água. Ela tinha ido lá buscar água, não ia levar água para casa. Ela deixou o cântaro lá, porque de repente pegar a água não era mais importante. O mais importante era anunciar o Evangelho, anunciar que ela havia encontrado a salvação, que ela havia encontrado o Messias que haveria de vir e salvar a nação. Isso era o mais importante. Era e foi o mais importante para ela, e deve ser o mais importante para nós também. E ela foi rapidamente à cidade e anunciou Jesus aos homens. Lembra que o Senhor falou para Zaqueu: desce depressa, não há tempo que perder. Será que não dava para ela correr à cidade e perder um tempinho, encher o cântaro dela de água? Afinal ela tinha que levar água para a família, né? Devia ser um cântaro grande, porque ela não ia lá pegar só uma latinha de água. Mas ela abandonou tudo para trás. Por que ela não levou o cântaro? Porque o cântaro seria um obstáculo à urgência da pregação e da anunciação das boas novas que ela havia encontrado o Senhor Jesus. Né? Iria atrasar a missão. Porque a partir daquele momento, nem levar a água para a família era mais importante, era mais prioridade. A prioridade urgente era levar as novas de Jesus. O que está levando você a emperrar a missão que Deus tem te dado? Põe o teu cântaro de lado. Põe o cântaro de lado. O cântaro da falta de tempo, o cântaro da agenda lotada, o cântaro da indiferença, o cântaro do desânimo, o cântaro da apatia espiritual. Não podemos nos furtar a oferecer urgentemente o Evangelho aos perdidos. Até quando você vai continuar indo pescar sem pegar peixe? Até quando vamos nós pescar sem pegar peixe? O que a divisão aqui do Rio Grande do Sul está fazendo? Está sendo usado por Deus para nos ajuntar aqui nesse acampamento, para nos estimular com a palavra do Senhor a que cumpramos a nossa missão. Que a igreja do Senhor cresça. Amém. Ou seja, que o exército de salvação aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, amém, continue crescendo. Que nós, como soldados do Senhor, possamos fazer a nossa parte, trabalhar. Não podemos permitir que os nossos semelhantes morram sem conhecer, sem saber de Jesus. Porque nós, como servos do Senhor, não podemos arquivar a felicidade dos homens. Não podemos colocar a felicidade do nosso próximo no arquivo. A samaritana deixou o cântaro e foi rapidamente, alegremente. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus Cristo por causa da palavra daquela mulher. Ela? Deve ser verdade, porque ela, vou te contar. Quem me conhece ela, para ela estar assim, alguma coisa aconteceu. Mas eu não sei falar, eu não fiz teologia.
Nananina não. Seja testemunha daquilo que Deus fez por você. Não precisa aumentar e nem diminuir. Conta a bênção que o Senhor Jesus te deu. É o começo. Testemunhe, nem imagem, porque Jesus disse que nós seríamos testemunhas dele. A testemunha conta o que viu, o que sentiu, nem mais nem menos, né? Apenas conte como Jesus te salvou, conte a sua experiência. Além do mais, Deus vai te dar a palavra, porque Ele promete estar conosco. Amém? Amém. Ele promete estar conosco em todas as lides de nossa vida. Em 1 de João 2,27, a palavra de Deus diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O Senhor vai nos ensinar aquilo que nós devemos falar. Quantos de nós éramos acanhados para compartilhar de Jesus e olhávamos para nós mesmos e dizíamos: eu não posso. Nem Moisés, quando foi escolhido por Senhor para salvar, livrar o povo de Deus do Egito, ele falou: não sei falar direito não, manda outro aí, Senhor, que isso? E nós sabemos o que o Senhor fez, né? É claro que estudar teologia, né? Obedecer ao chamado de Deus, né? Para o ministério de ajuda ou de pregação da palavra é importante, mas a palavra de Deus diz que o próprio Deus nos ensina e nos fala, nos diz aquilo que nós devemos falar. Abra a tua boca e eu te encherei, diz a palavra do Senhor. Porque pode ser que Deus tenha um chamado para a sua vida aqui nessa manhã como um oficial do Exército de Salvação, um ministério integral. Não que ele seja o único, mas ele é importante e específico, né? Major Juliano, comandante em chefe, vai ficar feliz de saber que você está entregando a sua vida para o Senhor nessa manhã e atendendo ao chamado do Senhor, porque o Senhor te nomeou para que você vá e dê fruto, e o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa manhã. Chega de esperar. É hora de atender o chamado do Senhor. Mas às vezes nós usamos desculpas, queremos procrastinar aquilo que o Senhor tem urgência. E se for o seu caso, obedeça ao Senhor nessa manhã, né? Jesus disse lá em Lucas 24:47, ele falou assim: e em seu nome, claro, no nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Busque a presença de Deus. Medite na sua palavra. Entenda o que o Senhor está falando com você. Abra o seu coração sem reservas, né? Como falamos ontem, traga as suas vasilhas vazias e o Senhor haverá de enchê-las com o azeite do seu Santo Espírito. E se o Senhor te chamar, larga o cântaro para trás, vai com tudo, porque Ele está contigo. Né? Ele está contigo. Você é atraído pela presença de Deus, por decreto do Altíssimo. O seu compromisso com a obra de Deus não veio simplesmente por acaso. Essa atração, tanto da parte de Deus como nossa, essa nossa salvação, a nossa restauração, ela tem uma finalidade. E a finalidade é os outros. Né? Não é a palavra nossa do Exército de Salvação, não é os outros. Os outros, né? Outros. A forma como você reage a essa atração amorosa da parte de Deus vai fazer toda a diferença no juízo final. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Você conhece a palavra? Mateus 25:31-36. E quando vier o Filho do Homem, vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
O reino desde a fundação do mundo, o cordeiro que for morto desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão, foste ver-me. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estava nu, não me vestistes, estando enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quanto a um desses pequeninos não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. A fome não é apenas a fome do estômago, mas também a fome da palavra. O mundo precisa de Jesus. A sede não é a sede apenas de água, né? Mas também é a sede da alma. É a ansiedade. Sede pode ser a falta de fé, a falta de esperança. Era estrangeiro e hospedaste-me, diz respeito a que eu não tinha uma nação, o céu não me pertencia. Mas vocês me hospedaram no corpo de Cristo. Vocês me receberam, vocês me hospedaram. Estava nu e me vestistes, não fala apenas da campanha do agasalho. Fala também, quer dizer que eu estava no pecado, sem as vestes da salvação, mas o sangue do Cordeiro, pelo qual vocês pregaram para mim, cobriu a minha nudez e o meu pecado, e hoje eu sou salvo no nome de Jesus. Estava enfermo e me visitastes. Vocês foram lá, vocês foram atrás de mim. Eu estava doente fisicamente, espiritualmente, mas vocês me visitaram, me deram conforto, tal como Jesus o faz. Estava preso e fostes ver-me. Diz respeito a estar preso nas coisas do mundo, nas coisas de Satanás, né? Mas vocês foram me ver, me trouxeram a palavra libertadora do Evangelho, e eu saí dessa prisão, as cadeias se quebraram, e hoje eu pertenço a Jesus. Amém. Quando Jesus disse isso, os justos não entenderam nada. Como assim, Senhor? Nós nunca te vimos nessa situação, mas o Senhor estava falando espiritualmente, né? O Senhor estava falando espiritualmente, porque Ele disse: quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós somos atraídos para servir. A resposta a essa atração está em nós agirmos na direção daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ela determinará o seu futuro, o nosso futuro, como alma chegar aos pés de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz: na tua presença, Salmos 16:11, há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Esse é o estágio que o Senhor quer que nós alcancemos. Na tua presença, a plenitude da alegria. Você está triste hoje? Algo que está te preocupando? Na presença do Senhor, a plenitude de alegria, e na sua destra, delícias perpetuamente. Se sentiu atraído pela presença de Deus? Responda. Responda ao Senhor nesta manhã, né? Se você não recebeu o Senhor Jesus ontem à noite, você pode recebê-lo hoje também, abrir o seu coração para Ele. Ele te quer. Ele morreu por você.
Na sua presença há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Sabe, eu gostaria de contar aqui, não sei se vocês já ouviram, as 3 maravilhas do céu. Existem 3 maravilhas no céu. A palavra de Deus nos diz que nós vamos conhecer, né, aquelas pessoas que no céu nós vamos conhecer uns aos outros, nós vamos nos lembrar, né, de uns aos outros. Mas existem 3 maravilhas que vai acontecer quando você chegar no céu. Vamos para a primeira? Primeira maravilha do céu. Lá você vai sentir falta de pessoas que você tinha certeza que estariam lá. Cadê fulano? Onde está ciclano? Eu não vejo. Onde está ele? Por que ele não veio? Ele era para estar aqui. Logo ele. Por que ele não está? Essa é a primeira maravilha. Você tinha certeza que ia encontrar pessoas lá e você vai sentir faltas delas. A segunda maravilha é a seguinte: você vai encontrar lá pessoas que você jamais acreditaria que estivessem lá. Você vai olhar assim: Senhor, esse aqui não é possível. Eu participei do corpo desde pequeno, eu fui cadete do corpo, eu fiz o colégio de treinamento, eu fui oficial, eu servi você a vida inteira, e esse cidadão está aqui no céu comigo hoje? Essa é a segunda maravilha do céu. Lá você vai encontrar pessoas que você jamais pensaria que elas chegariam até o céu. E a terceira maravilha é você mesmo estar lá. Amém? É você mesmo estar lá. Vai ser interessante a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus nos diz, né, que muitos virão do ocidente e sentarão à mesa com Abraão, né? Isaac, Jacó no reino dos céus. E nós, quantas pessoas, quando você chegar no céu, quantas pessoas vão te abraçar por você ter compartilhado o Evangelho com eles? 1, 2, 10, 100. Muito obrigado, porque a sua fidelidade me trouxe até aqui. Eu pude conhecer o Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor, e nós vamos desfrutar da eternidade juntos, porque você fez a sua parte. Você largou o cântaro para trás e você anunciou para mim o Evangelho da salvação. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirmos em nome de meu Pai, Ele o conceda. Talvez nessa manhã você tenha sido tocado pelo Senhor. E talvez você queira dedicar a sua vida ou rededicar a sua vida ao Senhor. O Senhor pode ter, com a sua palavra nessa manhã, os versos que nós lemos da Bíblia aqui, pode ter tocado o seu coração e você necessita engajar-se mais seriamente na obra do Senhor. Quem sabe até, né, servir ao Senhor em tempo integral. Aquilo que você tem pensado, refutado devagarzinho, mas o Senhor tem tocado no seu coração. Essa é a manhã, porque o Senhor te atraiu para aqui hoje na sua presença, nesse final de semana, para que Ele possa falar ao seu coração. E Ele tem falado ao nosso coração, ao seu coração, e nós gostaríamos de orar por você nesse momento. Eu gostaria de pedir à congregação que se coloque de pé, e na medida em que nós vamos assim encerrando, né, esse nosso acampamento, que possamos estar conscientes de que somos atraídos pela presença do Senhor para a salvação e transformação, mas também somos atraídos para o serviço. E o Senhor quer salvar almas. O Senhor quer te lançar como um missionário na tua comunidade, como um missionário na tua igreja, como um missionário na sua escola, como um missionário no teu trabalho, lá onde você está. Lá é a tua Jerusalém, e pode ser que venha a Judéia, Samaria, quem sabe até os confins da terra. Porque o Senhor Deus é fiel, e o Senhor Deus nos chama para servi-lo. Somos atraídos
para servir o Senhor. Nós gostaríamos de orar por você nessa manhã. Eu gostaria de pedir a você que, se o Senhor tem tocado seu coração nessa noite e você quer dar a caminhada de fé até aqui à frente para que nós estejamos orando por você, faça assim. É entre você e o Senhor. Nós gostaríamos de orar pela sua vida. Se você necessita de algo, lembre-se que a presença do Senhor está aqui. E Ele é capaz de transformar a sua vida. Ele é capaz de renovar a sua existência. O Senhor é capaz de dar vida. O Senhor é capaz de te tirar do lamaçal do pecado, salvar a tua alma. Mas também o Senhor é capaz de também trazer você a um compromisso de serviço com Ele. Lembre-se que nós somos um exército de salvação. Nós levamos as palavras do Senhor para que as pessoas possam ser salvas. A nossa missão é pregar. Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós temos esta responsabilidade. Se assim for, o Senhor estiver falando no seu coração nessa manhã, não titubeie, venha, coloque nas mãos do Senhor, e o Senhor haverá de dizer para você o que você qual que é a nomeação que Ele tem para você, qual que é a tarefa que o Senhor tem para você especificamente. E nós vamos cantar esse louvor. Na presença do Senhor há delícias de alegria, na sua destra delícias perpetuamente. Amém? Que o Senhor possa estar mudando a sua vida, renovando o teu coração. Que o exército de salvação aqui no Rio Grande do Sul continue crescendo, que nós continuemos pregando o Evangelho, trazendo as pessoas à comunhão do Senhor Jesus Cristo, na presença do Senhor. Amém? Cantamos. Pelo sangue de Jesus, vou viver no caminho, confiante entrarei em tua santa presença, diante do seu trono, diante do trono da graça, face a face, diante de ti, meu Pai, sempre estarei em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, a renovação, a restauração, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, a vida, a paz, a plena alegria, em tua presença, Senhor. O Senhor fala ao seu coração nessa manhã, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Existe uma alegria intensa que transborda os nossos corações pela presença do Senhor nessa manhã. Portanto, que Deus esteja abençoando a sua vida. Nós oramos, ó Pai, para que nesta manhã, Pai, chegamos na tua presença no nome do Senhor Jesus, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, pelo seminário, pelo chamado, Senhor Deus, que tu tens, Senhor, tido na vida de cada um, Senhor. Pela tua presença que nos atrai, Senhor, porque tu és pronto para cobrir as nossas necessidades, ó Senhor.
porque Tu nos salva, ó Pai, Tu nos restaura, Tu nos cura, Tu nos leva para junto de Ti, Senhor. Senhor, também nós oramos a Ti, Te agradecemos, ó Deus, porque Tu também nos envia para o serviço, Senhor, porque Tu nos amas, ó Senhor, e Tu também ama outros, e Tu queres, ó Senhor Deus, que a Tua palavra seja pregada por esse mundo. Portanto, Senhor Deus, abençoa o exército de salvação aqui no Rio Grande do Sul, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a cada soldado, a cada aderente, a cada um daqueles que tem participado da obra do Senhor aqui nesse estado, Senhor. Abençoe o Major Juliano, aqui o Simar, que são os líderes da Tua obra aqui nesse lugar, Senhor. Coloca-os, Deus, num ponto, Senhor Deus, onde eles estejam com a Tua sabedoria liderando o Teu povo neste lugar, Pai. Guarda-os de todo mal, Senhor, livra as suas vidas, abençoa cada corpo, Senhor. Oramos por cada líder, por cada oficial de cada nomeação, Senhor. Oramos por todos os oficiais locais, ó Senhor. Oramos por todos aqueles que são os recrutas, ó Deus, por todos aqueles que são cadetes locais, que têm desempenhado o seu trabalho, Senhor. Ainda em cada função dentro do corpo, Senhor, Tu tens um ID para cada um, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, identificar esse Teu ID. Saber, Senhor Deus, que a nossa responsabilidade é o espalhar, é o crescimento e engrandecimento do Teu reino nesta manhã, Senhor. Então nos usa, Pai. Nos usa poderosamente, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, das nossas falhas, das nossas imperfeições, e usa-nos, ó Deus, para a honra e poder e para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós te oramos, Senhor, nesta manhã, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos ainda alguns irmãos orando, vamos continuar intercedendo pelos nossos irmãos. Deus tem sido, e Ele é maravilhoso, é um Deus que cuida, é um Deus que nos traz da condição de pecadores para a salvação e nos envia. O Senhor tem chamado a todos nós para servi-lo. Que bom que nessa manhã nós fomos relembrados disso. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui, Senhor. Nós te agradecemos por tua presença e pelo teu perdão e a tua graça que nos alcança. Esse amor tão grande que nos constrange. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fez durante esses dias. Muito obrigado por tudo, Deus. Como nós pedimos lá no começo, que fosse algo impactante, para nunca mais esquecermos. E porque o Senhor está aqui, será inesquecível. Não porque nós temos ou somos alguma coisa, mas porque tua presença se faz presente. E nós te louvamos, te bendizemos, ó Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso coração e nossa mente nesses dias, Pai querido. Eu te agradeço por tudo e peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Pode sentar, por favor, irmãos. Nós já estamos no finalzinho do nosso encontro. Já estamos encerrando. Temos alguns irmãos ainda buscando. Nosso Deus é tremendo, maravilhoso. Enquanto os irmãos ainda retornam para os seus lugares, quero convidar aos Majores Braga, aos Coronéis Marques também, por gentileza, que venham até a plataforma, por favor. Por gentileza. Nós temos aqui uma
uma lembrancinha para todos vocês da divisão. Quero convidar então quem vai trazer as lembrancinhas, por favor, as jovens soldadas que vão nos ajudar. Muito obrigado. Pode, por favor, entregar. Fiquem juntas para a foto aqui. Fiquem juntas. Né? Isso. Obrigado, meninas. Nós vamos orar por vocês, tá? Nós queremos agradecer pela presença de vocês, pela companhia, pelas palavras que todos trouxeram. Nosso Deus é tremendo, Ele preparou tudo para nós. Nós fizemos planos, organizamos, trabalhamos bastante, mas o Senhor é que faz a obra. E nós glorificamos a Ele porque Ele fez. Ele fez, e nós vamos sair daqui cheios da presença do Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós queremos orar por vocês, pelo ministério e pela família de vocês, em nome de Jesus. Por favor, meus irmãos, fiquem em pé. Nós vamos abençoar os nossos irmãos. Estendam a sua mão, nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela presença deles aqui, por tudo que o Senhor já fez na vida deles e também através da vida deles, Pai amado. Nós pedimos em nome de Jesus que continue abençoando o ministério dos nossos irmãos, a família dos nossos irmãos e os nossos irmãos, para que continuem dando frutos como tem dado. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém. E amém. Uma salva de palmas, por favor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Aleluia! Pode sentar, por favor. Eu quero agradecer também. Eu não vou falar nomes porque eu posso esquecer, tá, pessoal? E eu sou muito esquecido. Ontem vocês não perceberam, né? Mas tinha uma música e os músicos perceberam, né? Que era uma música e eu já estava começando outra, que não tinha nada a ver, né? Eu quero agradecer a todos os oficiais, todos os soldados. Oi? Sim, deixa eu agradecer, aí eu vou chamar as crianças agora. Elas têm algo para apresentar antes de nós nos despedirmos. Como vocês podem ver, grupo de louvor, banda, a nossa transmissão, né, o áudio, o visual, as luzes, a decoração, a preparação antes, né, os detalhezinhos, né? Coronel Marques e Coronel Paulina, nós temos uma equipe genial aqui. Nós temos oficiais e soldados que valem ouro. Então, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. É um prazer trabalhar na divisão do Rio Grande do Sul. Nós nos sentimos em casa, porque estamos em casa. Mas nós nos sentimos muito abraçados pelos irmãos. Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Tudo. Muito obrigado, meus irmãos. Muitas coisas aqui eram sonhos, né? E Deus tem feito muito. Mais do que nós podemos imaginar. Porque não é nossa honra, é a honra e glória do Senhor Jesus. Ele usa cada um dos irmãos para ser bênção na vida de outros. E vocês têm sido.
E hoje nós vamos sair daqui com muito mais, para dar muito mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, quero convidar, as crianças prepararam algo lá, então quero convidá-las para vir e mostrar para nós o que elas prepararam. Por favor, pode entrar. Enquanto não chega a música, nós queremos agradecer aos nossos divisionais e a toda a equipe por esse congresso, pelo trabalho e principalmente a Trindade que preparou tudo para nós. Aleluia. Mas que Deus continue a derramar a unção do alto dobrada sobre os majores. Aleluia. E sobre todos nós, para a glória dele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eles preparam, eu vou dando. Não vou dar mais nada. Eu ia fazer um pix para cada um, mas não vou mais. Os animais de 2 a 2 pra luz, casais pra cá.
Aleluia! Glória a Deus! Muito obrigado às crianças e também às nossas irmãs que estavam cuidando das crianças. Por favor, pode sentar um minutinho mais. Muito bom mesmo. Meus irmãos, eu quero dar 2 anúncios bem breves. Primeiro, no mês de janeiro, tá? Do dia 12 ao dia 16 de janeiro, 12 a 16 de janeiro, 4 dias, nós teremos o nosso acampamento de música. Nós vamos ter banda para iniciantes, intermediário e avançado. 3 níveis. Então você que está começando, venha. Você que já tem conhecimento, venha. Você que já sabe, venha também. Nós vamos ter também dança. Vamos ter coral. E também vamos ter oficina sobre mídia, né? Isso que nós estamos aqui, sobre mídia também. Então, todos são convidados a participar, tá? Nós vamos dar mais detalhes aí na sequência. Nós vamos tentar fazer assim um valor bem baixo para que quanto mais gente puder participar, tá? Nós estamos nos esforçando, trabalhando para conseguir baixar o valor, porque vão ser 4 dias, tá? Então assim, queremos contar com todos em nome de Jesus. Ok? Então, e nós vamos ter a participação dos nossos irmãos lá do território central dos Estados Unidos. Eles vêm ministrar para nós o seminário, tá? Então, todas essas classes que eu falei, vão vir 10 irmãos lá do território central para nos dar essas classes no ano que vem. O ano que vem também nós teremos o acampamento feminino. O acampamento feminino nacional do dia 8, 9 e 10 de novembro. Então, lá em São Paulo, tá? Então, a partir dos 12 anos, todos podem participar. A partir dos 12 anos, tá? E para esses dias, então, R$550. Então, as senhoras e senhoritas vão se preparando, porque vai ser lá em São Paulo o acampamento nacional do Ministério Feminino, tá? Então já se preparem e se organizem para isso, em nome de Jesus. Quero convidar o Coronel Marques, por favor, antes de nós encerrarmos, e a banda depois vai ter o pós-lúdio enquanto nós vamos nos retirando. Eu vou convidar a la mayor Kelsimar, por favor. Y voy a convidar a mi esposa, que también venga. Nós, en nombre de la lideranza nacional, queremos agradecer mucho el trabajo de los mayores aquí en la división Río Grande do Sur. Nos sentimos abençoados de poder conocer estos siervos de Dios y cómo Dios ha venido utilizándolos en este lugar. Y loamos a Dios por su vida, por su trabajo y por cada acción que ellos realizan, buscando siempre lo más importante, ganar almas para Cristo, que es nuestra misión principal y que nos tenemos que tener. Muy obrigado por el trabajo, y en vos representan a cada uno de los oficiales de su equipo. Se tiene un hermoso equipo, un hermoso team de oficiales que ayudan a hacer el trabajo. Más vos lideran ese equipo, y que Dios siga abençoando su vida y su ministerio en esta división. Voy a invitarle a ficar de pie y vamos a orar por la vida de sus líderes divisionales, para que Dios siga abençoándolo, para que Dios siga fortaleciendo su salud, su vida, su familia, y que Dios
siga cuidando de cada uno de ellos. Y voy a invitar que mi esposa pueda orar por ellos. Amado Pai Celestial, en esta mañana nos decimos muito obrigada por sua presencia, por el poder del Espíritu Santo, por sua palavra que es viva e eficaz que fala a nuestros corazones. Nos decimos en esta mañana también, Deus, muito obrigada por los líderes divisionais. Abençoa cada día sua vida espiritual, sua vida física, que eles sempre possam olhar a sua presença, el poder de lo alto que nos hace cada día más eficaces. Abençoe, Deus, a todos los oficiales de Rio Grande do Sul, de esta división, Padre. Louvamos su nombre por cada uno de ellos, por los soldados, por los jóvenes soldados, cadetes locales, por los amigos, por los hermanos, por aquellos nuevos convertidos. Louvamos su nombre, Señor. Pai Celeste, cada dia abençoa a cada família, a cada casal desta divisão. Padre, você conhece a cada um de nós e queremos sair deste lugar acreditando que tem poder em nós, em cada uma das coisas que nós fazemos. Sua presença, em nome de Jesus, nós podemos ser vitoriosos. Permite acreditar e nunca esquecer que todos os dias está conosco. Obrigada por todos estes dias maravilhosos. Obrigada por sua graça, por sua fidelidade, que estará conosco todos os dias. Obrigada, Deus. Oro sem merecer, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ter a bênção final. Enquanto a banda toca, tá? Nós podemos ir nos despedindo e já caminhando para o almoço. Vamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar. Que o Senhor, o Rei da Glória, o Senhor que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Que o Senhor nos aperfeiçoe em todo bem, para fazermos a tua vontade, a que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém.